Bom dia, turminha! Hoje é quinta-feira e na nossa aula de hoje nós vamos trabalhar com duas matérias. Primeiro, matemática e depois, artes. Então já pega aí o livro das duas matérias porque nós vamos precisar deles. Então, bastante atenção. Então, turminha, na nossa aula de matemática de hoje nós vamos trabalhar com os diferentes tipos de numerais. Sim, normalmente nós usamos os números cardinais, que são os números que a gente mais conhece, que é o número 1, número 2, número 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, e por aí vai, tem um monte. Vocês já conhecem os números cardinais. Esses números, eles servem para indicar a quantidade de alguma coisa. Exemplo, eu tenho 5 balas. O número 5 serviu para indicar a quantidade de balas. Eu tenho 7 carrinhos. Então, o número 7 serviu para dizer a quantidade de carrinhos. Então, os números cardinais, eles servem para dizer a quantidade de alguma coisa, o quanto que eu tenho. Então, eu tenho 1 de alguma coisa, eu tenho 2 de alguma coisa, e por aí vai. Só que existem outros tipos de numerações, que agora é a matéria que nós vamos trabalhar hoje, que são os números ordinais. São os números que servem para organizar alguma coisa, para dizer a ordem que alguma coisa está. Exemplo, vamos lá. Se eu tenho uma fila, eu peço para fazer uma fila, eu quero saber qual é o primeiro da fila. Esse primeiro é um número ordinal, que é o número 1 com uma bolinha do lado. E depois eu quero saber quem é o terceiro dessa fila. Significa que eu vou ter o número 3 com uma bolinha do lado. Essa bolinha vai indicar que eu estou falando de números ordinais. Eu estou colocando ordem em alguma situação ou em alguma coisa. É diferente. Quando eu quero usar ordem, eu não falo número 1. Eu quero o número 1 da fila. Não, eu quero o primeiro da fila. Porque o primeiro vai indicar a ordem que eu estou chamando, que eu estou pedindo alguma coisa. Então, nós temos esses dois tipos de numerais, que vai ser o que a gente vai trabalhar hoje. Os cardinais, que é o número 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. E eu tenho os ordinais, o numeral ordinal, que é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo e por aí vai, que também são infinitos, tem muitos. O que a gente precisa entender é que um é para ordem ordinal, o nome mesmo já dá a dica, e os cardinais são para quantidade. Então, tia Marcele vai pedir para vocês abrirem o livro de matemática na página 29. Livro de matemática, página 29. Na página 29, vamos trabalhar assim, números ordinais. Estas crianças estão esperando a vez para jogar ping-pong. Observe a posição que cada uma ocupa na fila. Então, eles estão esperando para jogar. E nós temos essa fila aqui com várias crianças. Nós vamos usar os números ordinais. O primeiro da fila, o segundo da fila, o terceiro da fila, o quarto, o quinto, o sexto e por aí vai. Então, presta atenção. Eu tenho o primeiro em cima, o segundo embaixo. O terceiro em cima, o quarto embaixo. Quinto em cima, sexto embaixo. Sétimo em cima, oitavo embaixo, nono em cima e a 10ª criança aqui embaixo, tá? Então, cada uma tem o seu nomezinho. Vocês vão prestar atenção qual é a posição de cada criança, como que elas estão organizadas. E vai responder as perguntas. Tá lá, número 1. Quem é o primeiro da fila? Tá vendo o número 1 que ele tem uma bolinha? Então tá falando de número ordinal. Sempre que for número ordinal, o número vai vir acompanhado dessa bolinha aqui em cima, tá bom? Então vai, vocês vão olhar, vão descobrir quem é o primeiro da fila. Tranquilo, né? Número 2. Que posição a Thaís ocupa? Você vai procurar o nome da Thaís e vai ver qual é a posição que ela ocupa. A 6ª posição, a 7ª posição, a 1ª posição, a 10ª posição. Qual é a posição que a Thaís ocupa? E vai continuar. Aqui, Quem é o 8º da fila? Você vai procurar lá naquela fila, vai descobrir que posição a Márcia ocupa, que posição o Léo ocupa, quem vai jogar depois da Bia. Tudo isso você vai ter que prestar atenção naquela filinha para responder, tá legal? Depois vai ter um quadrinho explicando,
Os números que aparecem junto ao nome de cada criança na ilustração na página 29 são denominados números ordinais, como a tia Marcele já tinha dito. O nome daqueles numerozinhos que tem a bolinha do lado são os números ordinais. Eles servem para indicar a ordem ou a posição de de objetos, carros, animais ou pessoas em uma lista ou fila. Então, números ordinais servem para organizar ou para dizer a posição de alguma coisa. Depois, vocês vão ter esse desafio aqui para responder. Tá vendo que tem uma fila de carro aqui? Tem desde o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, até o último dessa fila. Vocês vão precisar responder de acordo com essa filinha de carros. Então, vai ter, ó. Observe com atenção e escreva o número ordinal que representa a posição de cada veículo da fila do congestionamento de trânsito. Então, aqui não tem o número de cada casa. Tia Marcele vai pedir para vocês colocarem, ó, o ônibus é o primeiro, então você vai botar o 1 com a bolinha do lado. Depois, ó, o carrinho segundo, terceiro, quarto, a moto é o quinto e por aí vai. Você vai numerar até o último, que vai facilitar na hora de você resolver essa atividade. Aí vai começar as perguntas. Letra A. Que veículo ocupa a 11ª posição? A posição 11. 11ª. Qual é a posição do motociclista que entrega pizza? Qual é a posição do motociclista que entrega pizza? Vocês vão observar na fila e vai dizer: tia Marcele, tá na 6ª, na 7ª, na 12ª posição. Você vai me dizer qual é. Qual é a posição do motorista que entrega pizza? Esse já foi, né? Qual é a posição do ônibus escolar? Você vai me dizer qual é a posição. Que veículo ocupa o segundo lugar? Você vai me dizer se ele é um carro e que cor que ele tem, tá bom? Se ele é um carro grande, se ele é um carro pequeno, se ele é uma moto, se ele é um ônibus. Letra E. Escreva por extenso o número ordinal que corresponde ao último veículo. Então, aqui você vai escrever. Exemplo, se for o 10º carro, se esse aqui for o 10º, você vai escrever para mim 10º. Se for o segundo, você vai escrever segundo. Escrever mesmo, tá, gente? Não é colocar um númerozinho, é escrever por extenso. Você vai contar e vai descobrir qual é a última posição e vai escrever aqui para mim. Depois, nós vamos continuar trabalhando com os números ordinais e os números cardinais. Presta atenção aqui, ó, nessa pesquisinha que nós vamos fazer agora. Na página 31 tá assim, ó, trabalhando com a informação. Os alunos organizaram uma lista de animais de estimação deles. Cada aluno da turma marcou um traço no nome do animal que mais gosta. Observe como ficou a lista. Então, os alunos dessa turma aqui, que é uma turma imaginária, marcaram aqui quais são os animais de estimação que eles preferem, tá bom? Então, ó, o cachorro, uma quantidade de criança marcou quantos gostam de cachorro, de gato, 3, de coelho, 4, de passarinho, 5, de peixe, uma quantidade de aluno, da chinchila, do hamster e da tartaruga. Vocês vão contar, ó. Todos esses tracinhos representam um aluno da turma, tá bom? Então, tantos alunos gostam de cachorro, tantos alunos gostam de gato. Vocês vão prestar atenção nessas informações para vocês responderem as próximas perguntas. E aí você vai mudar para a página 32 e última página de matemática, que é a seguinte, ó. Quantos alunos há nessa turma? Turminha, se cada tracinho desse daqui representa uma criança, para você descobrir quantas crianças tem nessa turma, você precisa contar quantos palitinhos estão participando da votação. Então, ó, se no cachorro eu tenho 2, 4, 6, 8, 10 alunos, então aqui eu já tenho 10. Mais os 3 daqui, mais os 4 daqui, mais os 5 daqui. Então, vocês precisam contar quantos palitinhos tem nesses animais, que vocês vão descobrir quantos alunos tem também nessa turma. Número 2, qual é o animal preferido da turma? Qual que ganhou mais votos? Você vai dizer. Qual animal menos preferido? Qual eles gostam menos? Você vai me dizer. Quantos alunos preferem peixe? Você vai me dizer quantos que preferem o peixe. Quantos preferem os hamsters? Vocês vão escrever para mim, tá legal? Bem tranquila essa atividade.
Depois a número 6 e última. Usando símbolos numéricos, complete o quadro com a quantidade de alunos que gostam de cada animal. Então, lá, enquanto aqui tem palitinho, agora nós vamos usar os números cardinais, né? Se aqui eu usei palitinho, agora eu vou colocar os números. Se lá eu tenho 10 palitinhos, aqui eu vou colocar o número 10, escrever mesmo, 10. Quantos gatos eu tenho lá nos palitinhos? Aqui eu vou colocar o número. E assim vai. Coelho, aqui eu coloco o número. Passarinho. Se lá estava o palito, aqui vocês vão colocar os números. E essa é a nossa atividade de matemática de hoje. Bem tranquila, é só prestar atenção que vocês vão conseguir fazer facinho. E assim nós encerramos a nossa atividade de matemática. Show? Agora nós vamos para a nossa atividade de artes. Então já pega o material de arte de vocês. Na nossa aula de arte de hoje, nós vamos falar um pouco sobre os instrumentos musicais. Como que eles surgiram, como que as pessoas começaram a inventar os instrumentos. Não foi desde sempre que a pessoa tinha um violão para tocar, que fazia o som, que tem de aço, de nylon, tem pequeno, tem grande. Nem sempre os instrumentos foram assim como são hoje. Hoje em dia a gente tem uma variedade muito grande de instrumentos. Tem instrumentos de todos os tipos. Antigamente, lá no início, o ser humano sempre gostou de música, sempre teve a musicalidade. Então, o corpo era o principal instrumento que o ser humano tinha para produzir som. Então, era batendo palma, batendo aqui nas postas. Se vocês verem, o corpo de vocês faz som o tempo inteiro, não é mesmo? Bate palma, vai daqui, ó. São vários os sons diferentes, fora os sons que você pode fazer com a boca, né? Então, a princípio, o ser humano usava o corpo para produzir som, assoviando, cantando. O tempo foi passando e ele foi vendo que os objetos também produziam som. As sementes, algumas árvores faziam os barulhos, os tocos de madeira, o couro dos animais, a pele. E aí eles foram melhorando os instrumentos e os jeitos de produzir som. Isso sempre aconteceu, só que demorou para a gente ter hoje em dia os instrumentos que nós temos hoje, que vão evoluindo o tempo inteiro. Mas tudo, se a gente for parar para pensar, nós conseguimos tirar um som disso, ó. Desde um remédio que pode virar um chocalhinho, até várias coisas da própria natureza, tipo a casca do coco, ou então uma garrafa PET, ela pode virar um chocalho, uma lata, um tamborzinho. Tudo isso são coisas que podem virar um instrumento, que podem produzir algum tipo de som. E é sobre isso a nossa aula de artes de hoje. Tia Marcele vai pedir para vocês abrirem o livro de artes na página 60. Olha, livro de artes na página 60. E eu gostaria de saber se tem alguma criança que toca algum instrumento ou que gostaria de aprender a tocar algum instrumento. A tia Marcele gosta muito disso. Eu toco alguns instrumentos e gosto muito, mas eu sempre gostei, desde pequenininha. Eu tenho vários aqui em casa. Eu tenho três violões aqui, ó. Tem desse jeito, tem pequeno, tem grande, tem gaita, tem pandeiro, porque é uma coisa que a tia Marcele gosta muito. Então, vocês, o que vocês acham? Vocês gostam de instrumento? Aqui embaixo, na página 60, tá assim. Se você não toca, gostaria de aprender a tocar, qual instrumento você gostaria de aprender a tocar? É isso que quer saber. Registre aqui. Você vai escrever aqui embaixo qual é o instrumento que você gostaria de aprender a tocar. Ah, tia Marcele, eu queria aprender a tocar bateria, violão, uma guitarra, um teclado. Acho muito legal. Você vai escrever para mim qual é o instrumento que você gosta. Aqui na página 61 está falando sobre os tipos de instrumentos que nós temos hoje em dia. Nós temos instrumentos de corda, que é o violão, o violino, a guitarra também tem corda, o piano. Então, ó, são instrumentos que eu uso, eu preciso tocar nas cordas para que ele produza um som, né? Então, tem vários que são assim, que eu preciso tocar nas cordas. Mas eu também tenho instrumentos que são de sopro. Na verdade, eu preciso assoprar o instrumento para que ele produza um som. Eu tenho até um aqui, vou mostrar para vocês, que é a minha gaita, ó. Eu preciso soprar para sair um sonzinho. Eu tenho instrumento de percussão,
que são instrumentos que eu preciso bater neles, ó, pra sair algum som. Eu tenho um aqui também, que é o pandeiro, e eu preciso bater nele pra sair algum som. E eu também tenho instrumentos elétricos, né? São instrumentos que eu preciso ligar em alguma caixa, eu preciso dar eletricidade para que ele saia som. Que no caso é a guitarra, porque a guitarra precisa ter um cabinho para que ela saia o som alto, para as pessoas poderem ouvir. O teclado também precisa ter um cabinho ligado para que ele saia o som alto. E tem aqui por último, na nossa atividade de arte de hoje, assim, ó, desenhe um instrumento musical que você conhece e reconhece apenas pelo som, sem precisar vê-lo. Qual é o instrumento que, se ele tocar em qualquer lugar, você sabe que instrumento é esse? Pode ser um violão, pode ser uma bateria, para quem tem acesso a esse tipo de som. Qual é o instrumento que, se você ouvir de longe, você já sabe qual é? Esse instrumento você vai desenhar aqui para mim, tudo bem? E a nossa atividade de hoje, de artes, é super tranquila. É só responder essas páginas. E o seguinte, fica um desafio para vocês, para quem quiser fazer. Quem quiser tentar montar algum instrumento musical, faz aí. Pode ser chocalho, pode ser tamborzinho, com alguma coisa reciclada. Vocês podem inventar o que vocês quiserem. E outra coisa, quem já tem algum instrumento em casa, pode fazer um videozinho fazendo um barulhinho pra mim e manda pra tia Marcele também, pra ficar mais legal. Depois eu vou compartilhar lá no grupo pra todo mundo ver vocês brincando de música aí, fazendo algum barulhinho em casa, tá bom? Então, quem quiser inventar algum instrumento, manda pra mim. Mas quem já tiver um instrumento em casa e quiser fazer um videozinho e mandar pra mim, também vai ser muito legal. E essa é a nossa aula de hoje. Um beijo pra vocês e até amanhã, sexta-feira, tem aula online. Eu espero todo mundo 6 horas, tá bom? Tchau!